E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa alicerçada em princípios novos de união fraterna preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria a coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, que não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Aqui ele está lembrando do caso Tobias, que nós vimos no capítulo anterior, né? Que Tobias havia se casado aí quando a esposa dele teve a segunda filha, a esposa faleceu. Aí ele veio a casar a segunda vez, só que a primeira esposa ficou obsediando, né? Tobias com a segunda esposa. E aí a avó da primeira esposa interviu e conseguiu tirar ela do quadro obsessivo, né? E aqui no caso André Luiz está querendo ir para casa, porque ele estava na casa do Tobias, né? Ele estava querendo voltar na casa de Lísias para conversar com a dona Laura, que era mãe do Lísias, né? E que era atualmente a grande conselheira dele, né? Recebido com enormes demonstração de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho da entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu e começou a dizer: "Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você presentemente a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre os personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo." Bom, vamos lá. O que a querida Laura está pontuando aqui? Primeiro que ela falou que é muito comum o que aconteceu com o Tobias, é muito comum acontecer com outras famílias. E lá no Centro Espírita, nas sessões de desobsessão, nós recebemos muitos espíritos obsessores que desencarnaram e continuam tentando intervir no dia a dia familiar. Tem muito disso, viu, gente? Mais do que a gente imagina. Então a dona Laura expôs isso daí, falou: "André Luiz, o que aconteceu com o Tobias?" Porque como o Tobias morreu a primeira esposa e ele casou a segunda vez e a primeira esposa se tornou obsessora da família, acontecem muito mais casos do que a gente imagina. E que, na atual situação em que se encontra,
Tobias morando com as duas esposas, vivendo num lar fraternal em que o amor prepondera, é muito difícil também em tão pouco tempo ocorrer isso daí. É isso que a querida Laura está falando. Mas temos nisso uma regra geral? Perguntei. Todo homem e toda mulher que se casa mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que haja conhecido. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então? Se não admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? André Luiz está questionando, onde que vai viver, né? Essas, né? Se não deu certo na convivência normal, né? Aonde essas almas vão viver? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina e o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços de consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Bom, ela já está dizendo, olha, se não deu certo numa vida, na próxima encarnação, pode ser que aquela que foi obsessora pode voltar a ser sua esposa, pode voltar a ser seu marido, e aquela que foi amante ou segunda esposa e que foi obsediada, ou mesmo obsessora também, pode voltar a ser um filho, uma filha sua, entendeu? De uma maneira ou de outra, Deus vai aparar essas arestas aí. Concedendo-lhes a bondade divina e o esquecimento do passado na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente, pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Vocês entendem aí que como é bom a gente, a hora que encarna, entrar nessa faixa de esquecimento? Porque como que seria você perdoar um marido que te obsediou, aquele que te obsediou, você está recebendo ele como marido, como esposa, ou aquela pessoa que te obsediou, você está recebendo como filho e como uma filha. Você vai ter uma raiva, você vai ter uma ojeriza por essa pessoa. Né? É natural. Né? É natural. Mas Deus faz com que a gente entre na faixa de esquecimento para que todas essas arestas sejam aparadas. Olha que coisa maravilhosa. Né? Daí se infere a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre
e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Gente, é verdade. É muito fácil falar assim, olha, a pessoa chega e te pede desculpas, aqui com nós, né? Percebe que errou a pessoa, olha, você me desculpe. Você fala assim, está desculpado, está desculpado. Mas lá no nosso âmago, no nosso imo, no fundo do nosso coração, a gente não perdoou não, né? A gente só perdoou da boca para fora. E esse tipo de sentimento que a gente guarda em nosso coração, na espiritualidade, a gente não escapa. A espiritualidade percebe que a gente ainda está magoado. Deus tem esse sentimento, né? Os espíritos, não precisa ser Deus, mas os espíritos superiores, e nós mesmos, né? Sabemos que nós não perdoamos. Lá no fundo a gente percebe, a gente sabe que não perdoa. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência do sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, nem deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ver a mãe de Lísias, ocorreu-me à mente das palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu jumento, nem seu boi, nem coisa alguma que lhe pertence. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Gente, aqui ela está pontuando muito a respeito de sexo, realmente, né? Porque o sexo, aqui pra gente, no nosso planeta, é uma coisa anormal, não é uma coisa normal. O sexo normal, gente, é onde há amor. Mas nós procuramos o sexo promíscuo pelo simples desejo carnal. É isso aqui que Laura está pontuando. O sexo é necessário, para a gente aqui, o sexo é necessário, não é nenhum pecado você fazer sexo com a sua esposa onde há amor. Onde há amor, mesmo entre namorados, viu, gente? Onde há amor, não há problema de sexo. O problema é quando o sexo é por puro prazer carnal. Aí sim que fica muito complicado, porque o homem se torna escravo disso daí. Tá bom? Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, aqui é a irmã Laura falando, deve haver lugar para muita compreensão, muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Quer dizer, aqui ele está fazendo uma comparação, né? Aqui um espírito mais elevado, que faz parte, um instrutor do Ministério da Elevação, ele quer encarnar no meio dos religiosos para dizer que, olha, é muito bacana tudo que vocês falam nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas, é muito bacana que vocês pregam
com relação à caridade. Mas para que a caridade seja divina, ela tem que ser fraternal, ela tem que ser do fundo do coração e não da maneira como vocês estão pedindo e fazem aqui. Né? É isso que esse rapaz, esse espírito do Ministério da Elevação quis dizer. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhores crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Fim do capítulo 39, minha gente. Então aqui nós vimos que a irmã Laura, né, a mãe de Lísias, ela deu uma espécie de uma palestra, né, de como nós devemos proceder quando nós temos, quando nós desencarnamos, para que a gente não tenha um quadro obsessório, não caia nesse erro de obsediar. Por mais que a gente seja casado, né? A gente seja casado, se a gente vier a desencarnar antes que o nosso companheiro, que a nossa companheira, não ficarmos no terra a terra preocupados com o que há de vir para o nosso companheiro ou para a nossa companheira. Porque se a gente acompanhar, se a gente ficar no terra a terra, a gente acaba obsediando e acaba influenciando negativamente nas atitudes e nas medidas a serem tomadas dentro daquele lar terrestre, entendeu? A gente, nas sessões de desobsessão, recebe muita gente, muitos espíritos que estão no terra a terra, e que eles vêm falar assim: não, vocês não podem me tirar de lá agora que eu estava começando, eles não podem ficar sozinhos, eles precisam dos meus conselhos, eu preciso estar lá, está acontecendo isso ou aquilo. Então, nessas horas, a gente tem que intervir no sentido de falar: olha, meu irmão, a sua missão aqui na Terra já era. Você tem que deixar o destino nas mãos de Deus agora, e que cada família tome a decisão por si só. Você, o fato de estar no mundo invisível e tomar um partido na hora de uma... Vamos supor que numa discussão, você está desencarnado, você está lá no seio da família, você acaba tomando um lado. Você acaba tomando um lado. Olha, ele está errado, eu vou falar para o outro aqui que ele está errado, que deve fazer isso, aquilo. Então você acaba intervindo de uma maneira que talvez não seja certa. Para a sua concepção está certa, mas não é. E nós temos que deixar que cada um tome a sua decisão por si só. E você não influenciar negativamente como um espírito obsessor. Tá bom? É isso que se tratou esse capítulo de hoje. Tá bom? Então é isso, minha gente. Lembrando que eu não edito os vídeos, desculpa os erros de leitura, desculpa, às vezes me dá um branco aí, eu demoro para ficar buscando os termos que eu tenho que falar. Vão lá, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem esse vídeo e outros vídeos espíritas para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.